Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região. Confira na edição desta segunda-feira. Sepultado o corpo de aposentado que morreu atropelado na rodovia de acesso a Chapadão das Palminhas, no interior de Linhares. Assaltantes levam R$400 de agência de ônibus no centro da cidade. Moradores de povoação fazem protesto contra a mineradora Samarco. Confira ainda as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui de Linhares. Alunos de escola do bairro Aviso vencem campeonato estadual de xadrez. Veja também a coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Técnicas que ensinam a desenvolver o espírito de liderança. O método Mastermind está em Linhares e sobre esse assunto eu converso com a consultora Cristiane Noé. E tudo sobre o nosso esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A grande vitória, você que sempre nos vê pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia. Foi sepultado no cemitério de Chapadão das Palminhas, interior de Linhares, o corpo do aposentado Osvaldo Manuel Farias, de 82 anos. Ele morreu atropelado na tarde deste domingo. O carro que atingiu a bicicleta da vítima pertence ao vereador Gelson Suave. Um acidente registrado na estrada que liga Linhares a Chapadão das Palminhas deixou marcas fatais na rodovia. De acordo com a Polícia Militar, Osvaldo Manuel Farias, de 82 anos, foi atropelado por um veículo Corolla de placas MTT 9559, dirigido por Judite Ferraço Suave. No carona estava o marido dela, o vereador Gelson Suave. A vítima estava de bicicleta quando a tragédia aconteceu por volta das 16 horas deste domingo. Por causa de ferimentos graves, seu Osvaldo não resistiu e morreu no local. Já era noite quando a bicicleta em que a vítima estava foi periciada. Na versão oficial dada para o acidente, a Polícia Militar afirmou em seu BU, Boletim Unificado, que quem estava no volante era a esposa de Gelson. Familiares da vítima foram ao local e o desespero foi inevitável e contestaram a versão da Polícia Militar. O Gelson Suave, ele estava aqui fora, escorado no carro, e ela do lado de lá com o cinto amarrado. Eu falei, quem bateu foi eu. O carro é de quem? Eu falei, é meu, mas era minha esposa que estava dirigindo. Ele só fez aí, só abaixou a cabeça. Tinha uns 10 policiais ali em volta. Eu estava ali só cercando ele, a gente que se virasse. Aí veio uma senhora, que eu não sei o que é dele, se é filha, o que é, e falou assim pro policial para tirar a gente dali, tá? Pra gente não falar nada. Depois foram lá e tiraram uma bolsa de dentro do carro. Eu fui falar com o policial, ele falou bem assim, que ele não viu. Ninguém viu nada. A polícia não viu. Judite Ferraço Suave foi levada a um hospital de Linhares porque ficou em estado de choque. O marido dela foi até a delegacia da cidade explicar o ocorrido. O corpo de Osvaldo Manuel Farias foi levado ao DML de Colatina. Bom, nós tentamos falar com o delegado que conduz as investigações, mas não obtivemos respostas para a nossa demanda. 2 assaltantes roubaram R$400 em dinheiro de uma empresa de ônibus no centro de Linhares, no final da tarde deste domingo. O atendente da agência disse que os bandidos chegaram ao local de bicicleta por volta das 6 da tarde e, de posse de um revólver, anunciaram o roubo. Eles também saquearam passageiros que aguardavam o embarque no local e fugiram em seguida em direção à BR-101. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas não conseguiu encontrar a dupla. Veja as vagas disponíveis no Cine de Linhares a partir desta segunda-feira. As vagas para esta semana são almoxarife, vaga para a pessoa com deficiência, analista contábil, auxiliar de limpeza, vaga também para a pessoa com deficiência, borracheiro, costureira de máquinas industriais, são 25 vagas, cozinheira de restaurante, expedidor, são 2 vagas, fiscal de campo, mecânico de manutenção de máquinas industriais, também pessoa com deficiência. Os interessados devem procurar a agência do Cine, que fica ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal, na Avenida Governador Lindenberg, bem no centro da cidade. Segunda-feira é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela.
Recentemente vieram me perguntar o que eu achava do momento político que vivemos. E eu me lembrei de uma referência de Jesus ao falar de Herodes, quando disseram para ele: Herodes manda avisar você para sair daqui. E ele dá uma resposta clara. Ele diz: vai dizer a essa raposa que hoje e amanhã fico aqui e no terceiro dia me vou. Eu acredito que se Jesus se posicionou em relação ao político chamando de raposa, cabe a nós avaliarmos claramente pelos atos, né? As pessoas falam através dos atos e temos que ter um certo cuidado com aquilo que ouvimos de palavras. Os atos mostram quem as pessoas são. Quando a pessoa fala dela, não significa que ela está falando a verdade, mas os fatos em si denunciam quem são essas pessoas. E acho que como brasileiros nós podemos estar olhando para esse momento como um grande aprendizado, porque os atos estão aí. E nós não vamos julgar ninguém pelo discurso mais, e sim pelos seus atos, pelas consequências dos seus atos. A resposta virá em 2018. Eu acredito que nós vamos ter que falar como Jesus para muitas raposas. Chega, basta. Muito obrigado, Magela, pela participação aqui no nosso telejornal. Até semana que vem. É hora de conferir como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Terça-feira de sol entre nuvens. As temperaturas em Linhares variam entre 13 e 27 graus. Colatina com mínima prevista de 14 e máxima de 28. Em São Mateus, mínima de 15 e máxima também de 27. Em Vitória, mínima prevista de 14 e máxima de 28 graus. A seguir você vai ver. Alunos de escola pública do bairro Aviso vencem campeonato de xadrez realizado em Vitória na última semana. É um instante só. Uma equipe de xadrez da escola Nossa Senhora da Conceição, no bairro Aviso, venceu o campeonato estadual na última semana. Competindo na categoria juvenil, eles desbancaram dezenas de participantes de todo o estado. Mais de 200 participantes de escolas de todo o estado competiram no 8º Festival de Xadrez, promovido pela Rede Estadual de Ensino. Alunos da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, que fica no bairro Aviso, foram destaques na competição. Bom, em primeiro lugar, foi muito bom eu ter vencido a competição, porque foi a primeira vez que eu participei de um campeonato como esse, e a sensação é muito boa. Aí nós temos o que o xadrez traz para a nossa vida, é a concentração, a estratégia que muda tudo, né? Você fica com a mente muito mais concentrada em algumas coisas. O festival busca incentivar a adesão, o ensino e a prática do xadrez. Ao todo foram 4 categorias e entre o juvenil, destaques para os estudantes de Linhares, e a turma não quer parar por aí. O momento mais emocionante da disputa é a primeira vez que você chega, que você ganha, que você tá vendo a pessoa jogando com você, você aprende que isso é muito bom, porque te ajuda a fazer várias coisas, melhorar. Sim, nós pretendemos participar de outras competições e, além disso, treinar bastante para fazer aqui a escola no meio. A professora Ingrid acompanhou de perto a preparação da turma e, orgulhosa, disse que os meninos se dedicaram ao máximo. Os meninos se prepararam bastante, porque além das aulas dentro da escola, eles também faziam treinamento na casa deles, né? Fim de semana a gente sempre passava alguns problemas de checkmate, de abertura sobre aberturas do xadrez, então, além disso, eles também levavam os joguinhos para casa para estar fazendo esse treinamento à parte. A professora também destacou a importância da competição como forma de melhorar o desempenho dos estudantes em sala de aula. A gente percebe que alguns alunos que eram indisciplinados passam a ter mais disciplina dentro da sala de aula, através do xadrez. Bom, parabéns aos jovens estudantes e muito sucesso aí nas próximas etapas, inclusive nacional, quem sabe, né? Parabéns pela iniciativa e pelo título. Neste final de semana, os moradores de Povoação realizaram um protesto contra a demora da mineradora Samarco em indenizar as famílias atingidas pelo desastre ambiental do Rio Doce. Eles dizem que esse manifesto foi apenas um aviso para a empresa. Os prazos para cumprir acordos feitos com moradores prejudicados pela lama da Samarco vencem nesta semana. Para lembrar a data, que é no próximo dia 30, pescadores, comerciantes
E demais moradores e povoação saíram em passeata pelas ruas do balneário. O presidente da Associação de Moradores afirmou que o evento é mesmo de advertência. Eles acabaram com o Rio Doce, tem 2 anos que nós não sabemos o que é comer um peixe, e eles ficam passando a gente para trás. Toda vez, parece até que foram nós que cometimos o crime. Então, quer dizer, eles têm que atender esse povo, porque se o dia 30 eles não pagarem, nós vamos bater na porta deles lá novamente. Só que nós vamos por tempo determinado agora. Porque não se chega na casa das pessoas e tira o que tem e sai e vai embora, não. Quem cometeu o crime foi eles. Então, eles que têm que pagar pelo crime que eles cometeram. A lama que desceu Rio Doce abaixo chegou ao mar de povoação. Com isso, práticas pesqueiras importantes para a economia local estão interrompidas. Márcia mora no balneário e disse que já existe um esgotamento em toda a comunidade. Esperamos que eles cumpram com o dever deles, porque é atas e mais atas, reuniões e mais reuniões, e nada é decidido por eles. Nós já estamos esgotados psicologicamente, estruturalmente, eles prometem e nada, falam que vão cumprir. Em atas, em documento, o prazo deles já está esgotado, que é até o dia 30. Nós aqui, agricultores, moradores, estamos passando por dificuldade. O evento reuniu centenas de moradores que se sentem prejudicados. Dona Maria citou acordos não cumpridos no passado e fez um desabafo. Inclusive, quando eles fizeram o cadastro, eles disseram que os dependentes tinham 25%. E não está vindo de nenhum dependente da minha casa. Eu fui na Renova, o que eles falaram? Que eles não podem fazer nada. Aí eu falei assim, eu quero meu cartão. Eles me disseram, você não tem carteira de pescador. Aí eu te digo, se 10 tem carteira de pescador, mas os outros não têm e estão recebendo. Tem gente do Rio, tem gente de São Paulo recebendo que não tem carteira de pescador. Eu tenho 60 anos que moro aqui. Eu criei meus filhos do pequeno a maior, que hoje já está com 22 anos na caçula. Nenhum tem direito? Eu não tenho direito? Por que os outros têm? Eles fizeram, eles dizem que distribuiu 2.000 cartões, mas eles fazem a conta dos moradores que tem aqui, que viveu do Rio Doce, se está cadastrado. A tragédia ocorreu em novembro de 2015 e afetou seriamente o Rio Doce. De lá para cá, existem estudos mostrando os impactos que vários metais provocaram no leito. Com a morte de peixes constatada em cidades vizinhas, as autoridades suspenderam a pesca por tempo até agora indeterminado. Agora a gente vê como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 436 a saca. Arábica 7, R$ 408. Conilon tipo 7 está valendo R$ 401 a saca. Fique por dentro dos assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Linhares na Copa Espírito Santo 2017, Cláudio. O Clube Empresa Linhares Futebol Clube tem que se mobilizar e trabalhar com intensidade para disputar a segunda divisão do ano que vem. É que a Copa Espírito Santo não tem sido aproveitada para revelar novos valores, e sim para queimar o pouco que se tem. Basta conferir a escalação na derrota do último final de semana. Observem aí, o Linhares Futebol Clube jogou com Felício no gol, goleiro de baixa estatura, precisa pegar mais experiência, Teles, João Marcos, Jailson e Léo Coutinho, que vive sendo mudado de setor, depois o Vitinho. Belchior estreou, depois Juan, Eliezer, Denner e Roger Moura. Jones, o nigeriano, depois Christian e Marlon. O técnico é Alain Melo. Olha o time da Desportiva, bem mais experiente para quem conhece futebol capixaba, acompanha as competições. Felipe, bem experiente, depois Edgar. Sorriso, 300 anos de experiência, depois Brian. Rodrigo Lacraia, David e Eric Dalton, uma defesa experiente no capixabão e até em competições nacionais. Vinícius, Zizu, um dos destaques do último capixabão, e Edinho, jogador até internacional, depois Lucas Valim. Teco, Madison e o Diego Neves, o técnico Rafael Soriano. O jogo foi no estádio Engenheiro Araripe. Observem
que nesse time base do Linhares não estão jogadores da casa mais experientes, como, por exemplo, o Wilker, o Alemão, o irmão dele, Muriçoca, o Adriano, o Zé Augusto, entre outros que foram prometidos, tidos como certos para o início dos trabalhos. Aí mudou-se muito, tempo não foi adequado, é o Alan Melo, né, acumulando funções, aí fica a responsabilidade para jogadores que entram sem uma preparação adequada e sem experiência. E muitos até sem a falta, né, sem a técnica necessária para um time de divisão principal de futebol capixaba. Confirmando, isso queima pratas da casa e não os valoriza. O Linhares tem que repensar sua vida e identificação com a torcida para voltar à primeira divisão em condições de se manter lá. Obrigado, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu converso com Cristiane Noé, que é consultora de treinamento Mastermind, que traz curso interessante aqui para Linhares sobre liderança. É daqui a pouco. Muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem que não sabem liderar, né? Às vezes são líderes natos, mas não sabem que têm essa habilidade. E sobre este assunto eu vou conversar agora no último bloco com a Cristiane Noé, que é consultora, e veio falar sobre o treinamento Mastermind aqui em Linhares. Tem uma próxima turma sendo preparada aí. E ela vai falar um pouco sobre como potencializar esse espírito de liderança, como saber liderar e potencializar esse conhecimento. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem. Ô, Cristiane, como é que é desenvolvido assim na prática esse conceito de Mastermind e qual a aplicação que a gente pode levar isso assim para a nossa vida profissional? O Mastermind, ele é mente mestre. Então, é onde a gente desenvolve as nossas habilidades, né? E trazendo isso para a prática, a questão da liderança, da influência, ela pode ser feita dentro de casa, na empresa, em qualquer lugar, na sua comunidade. Então, quando a gente trabalha a mente para potencializar as nossas habilidades, isso se transforma em algo magnífico. Olha que bacana. Porque tem muita gente que diz assim, às vezes é um líder, né? Precisa estar à frente dos negócios e a gente acaba pensando também na liderança só como no negócio, mas a liderança vai muito além disso, né? O ato de liderar em si. O ato de liderar em si, como eu havia falado anteriormente, você tem essa liderança em qualquer ambiente. Nas empresas, ultimamente, a cooperação, o ato de você trabalhar em equipe, isso tudo é transformador. E hoje, grandes empresários buscam isso nos seus funcionários. Então, a arte de lidar com pessoas, você transformar pessoas difíceis, fazer com que com que você consiga a cooperação dessas pessoas difíceis, é tudo trabalhado dentro do Mastermind. Olha aí, que bacana. E o bom também, né, e é essa notícia boa que a Cristiane veio trazer, é que para quem acha que não é um bom líder, mas precisa estar ali à frente, né, na liderança, tem jeito, né? Tem. São técnicas, são aprimoramentos, são habilidades que a gente vai aprendendo a desenvolver. Às vezes a gente tem isso nato e às vezes a gente precisa desenvolver. Então, a gente traz esse treinamento para estar auxiliando as pessoas que às vezes não sabem que tem esse potencial. Agora, como você estava até me dizendo antes da gente iniciar a entrevista, o ato de liderar é para todos nós, né? Todos nós somos líderes, na verdade, né? De alguma forma, né? Na verdade, nós somos líderes. Nós somos líderes como esposa, como marido, como filhos, como mães. Então, na nossa comunidade, a gente consegue exercer a liderança e às vezes a gente faz isso sem perceber. Que bacana. Agora, Cristiane, isso, assim, esses conceitos, né, esse trabalho que vocês fazem, esse treinamento, na verdade, vocês se baseiam em estudos que comprovam isso, né? Estudos já testados e aprovados de que é possível desenvolver essas habilidades, né? Onde é que é a fonte que vocês buscam essa informação? Esse treinamento Mastermind, ele é baseado numa obra um best-seller de Napoleão Hill. Né, que é a Lei do Triunfo. A gente está vendo aí a capa do livro. Exatamente. Esse livro, tu pode ver aí que era para o século XXI. Ele traz aí adaptações para o nosso cotidiano, para a nossa vida atual, porque este livro, ele foi
editado em 1928. A base desse livro é uma pesquisa, resultado de uma pesquisa de 20 anos que o Napoleão Hill fez em grandes pessoas de grande sucesso. E que se aplica quase 100 anos depois, quase 100 anos depois, ele está aí firme e forte como atual. Que bacana, né? Um conceito bastante atual do Napoleão Hill. Esse livro, ele traz, são 17 leis, que são as leis do triunfo, né? Que foi aonde ele conseguiu apurar dessas mentes mestres. Dá para lembrar aí pelo menos uma ou outra que você acha que é o entusiasmo, né? São características inerentes, importantes para o exatamente, pro foco na coisa certa, concentração. Então, assim, são 17 leis, que fortalecem e que nos fazem, que nos trazem a arte de liderar, da comunicação, entendeu? Porque esse Mastermind, ele é LINCE, é liderança, inteligência interpessoal e a comunicação eficaz. Então são pelo menos 3 treinamentos dentro de um treinamento, exatamente, né? Olha que bacana. São 3 habilidades que vocês, nesses dias de encontro, buscam trazer para que a pessoa desenvolva. Olha só. Que interessante, né? Agora, quando é que está previsto mais uma turma? Que vocês acabaram de formar uma turma, né? No sábado, hoje, houve a formatura da turma 10 em Linhares. E agora nós temos outra aberta para o dia 15, temos uma outra no dia 12 de setembro, que é focada para os empresários. Olha que bacana. Tá? Então, quem quiser... Então, essas já são 2 turmas para o mês de setembro. E quem quiser informações sobre esse treinamento, como é que faz, Cristiane? Pode me procurar, pode estar procurando feedback